Está no ar, meus irmãos, mais um programa Palavra Viva. Terça-feira, 1º de junho de 2021, estamos exatamente hoje no meio do ano de 2021. Nem dá para acreditar, né? Mas isso significa então que se você fez metas para cumprir até dezembro de 2021 ainda dá tempo. Porém precisa correr agora mais do que depressa. Eu até queria perder uns quilinhos aí, né, até o final do ano, mas está difícil. Ontem, hoje, comendo aquele mocotó abençoado e me recuperando da batata recheada de sábado e da pizza de domingo depois do culto, aí não dá. Até dezembro a única meta que eu irei atingir é de quebrar a balança da farmácia. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12991925941. 12991925941. 12991925941. E se você também quiser nos seguir nas redes sociais, é só procurar lá no Facebook Miqueias Alves, no Instagram @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Pai amado e Deus eterno, graças te dou por mais um mês que se inicia para a tua glória. Obrigado pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, por tudo que tu és. Pai, abençoa a vida desse ouvinte, a sua família, os seus negócios. Abre as portas para ele, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-305387. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
Hoje eu quero meditar com vocês numa mensagem que tem por título: Quem é o Deus a quem nós servimos? Quem é o Deus a quem nós servimos? E com base nisso, eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, capítulo 1, e versículo 1 e 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem é o Deus a quem nós servimos? Essa é uma pergunta fundamental para todos nós. Se não soubermos responder essa pergunta, possivelmente acumularemos para nós muitos problemas existenciais. Uma pessoa que não conhece a Deus, com certeza, está sem referência para nortear a sua vida. Quem não conhece a Deus busca em outras coisas que não é Deus o preenchimento do seu vazio existencial, do seu vazio de sentido existencial. No princípio é o título do primeiro livro das Sagradas Escrituras. Em hebraico se diz Bereshit, mas na tradução feita pelos 70 escribas da Bíblia hebraica para o grego, a Septuaginta, deram o nome de Gênesis, que significa princípio, origem ou nascimento. O livro de Gênesis é o livro dos começos. Nele é narrado o começo da criação, do cosmos e do mundo natural. É também narrado o princípio do homem, início da raça humana, do casamento, da família, da civilização e do governo. Como, consequentemente, o iniciar do pecado, do primeiro sacrifício, da revelação do plano da salvação, da aliança e da fé. A história do livro de Gênesis abrange um período de 2370 anos, da criação à morte de José. Por exemplo, da criação ao dilúvio se passaram 1656 anos. Do dilúvio a Abraão se passaram 528 anos. De Abraão a Isaac se passaram 105 anos. E de Isaac a Jacó se passaram 27 anos. O livro de Gênesis possui duas importantes divisões. Primeira, capítulo 1 a 11 de Gênesis. Temos aqui a história primitiva, a criação do universo, a queda e as suas consequências, o dilúvio e a dispersão das nações. Segunda, capítulo 12 a 50 de Gênesis. Temos aqui a história patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó e José. O texto a qual nós lemos, no entanto, conhecido de todos nós, nos ensina algumas lições sobre quem é o Deus a quem nós servimos. Então vamos pontuar algumas verdades sobre quem é Deus. Primeiro, Ele é a causa não causada. O texto nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra para Deus aqui é Elohim, plural majestático, que é a tentativa do autor de demonstrar a grandeza desse Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E perceba que a fonte que dá origem a todas as coisas é Deus. Tomás de Aquino diria que ele é um motor não movido, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando pensamos na criação, a primeira pergunta que nós precisamos pensar, ou a primeira pergunta que nos ocorre, não é o que,
Mas quem criou todas as coisas? O nosso Deus é o elemento constitutivo de todas as coisas. Segundo, ele é o Deus das coisas inéditas. Voltemos nossos olhos ao texto novamente, pois diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou. A palavra aqui para criar é bará, isto é, criar a partir do nada. Aqui fica claro o que está lá em Romanos capítulo 4 e versículo de número 17, quando diz que ele chama as coisas que não são como se já fossem. Enquanto o ser criado cria a partir da matéria, Deus cria a própria matéria-prima. Ele diz: haja luz e houve luz. O ser humano é um ser limitado em seu poder de criação. Ainda que possa criar alguma coisa, segundo Salomão, não existe nada novo debaixo dos céus. Tudo o que o homem cria é descartável, é passivo de aprimoramento. O homem cria depois de muitas pesquisas, estudos, cálculos, testes e por aí vai. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus diz e acontece, manda e é obedecido, chama e tudo aparece. Os 6 dias da criação não nos provam que Deus é limitado e parou de criar porque não tinha mais criatividade para criar. Muito pelo contrário. Só nos prova que Deus se limitou a si mesmo porque já havia criado o suficiente para aquilo que ele planejara. Terceiro, ele é um Deus eterno. No princípio. Em hebraico, Bereshit. Em grego, Gênesis. Que significa princípio, origem ou nascimento. Não é no princípio de Deus, mas no princípio dos céus e da terra. De modo que em João capítulo 1 e verso 1 diz que no princípio era o verbo. Pretérito imperfeito e não pretérito perfeito. No princípio foi o verbo. Deus é anterior à sua criação, Deus é. E a Bíblia Sagrada nos fala de 3 princípios. Primeiro, no princípio era o verbo. Fala-se aqui de um princípio que antecede o tempo e o espaço. Fala-se de um princípio que se inicia na eternidade, que por si só não tem princípio, pois é a causa não causada. Eternidade não dispõe de início nem de fim, pois sempre é. Segundo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui já se trata de um princípio que parte da eternidade para a temporalidade e materialidade. Terceiro, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui 3 pontos devem ser destacados do que designa o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Número 1. Designa o início de Jesus como homem, não de Jesus como Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê a Jesus vê o Pai. Ele é a segunda pessoa da Trindade, Criador e Redentor de todas as coisas. Número 2, designa que Jesus é o princípio, isto é, a arqué de todo mundo. A palavra para princípio, utilizada por Marcos aqui, também remonta a um conceito filosófico para o mundo greco-romano, helenizado. A história da Grécia Antiga, por exemplo, é dividida em 5 períodos. Número 1, micênico. Número 2, homérico. Número 3, arcaico. Número 4, clássico. E número 5, helenístico. No período arcaico, temos o início das cidades-estados, como por exemplo, Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Samos, Mileto, Éfeso, Eleia e outras. E é também o período em que a escrita será popularizada, onde vai surgir a moeda,
a lei escrita, o cidadão da polis, etc. Nesse período, também vai surgir aqueles filósofos chamados de pré-socráticos, que estão à procura do quê? Da arqué, esse elemento constitutivo que dá origem a todas as coisas. Tales de Mileto, por exemplo, achava que a arqué do mundo era a água. Pitágoras achava que eram os números, a matemática. Assim como Anaximandro, Anaxímenes e por aí vai. Agora, em contraponto a isso, 6 séculos depois, João Marcos declarou que a arqué do mundo, na verdade, é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é a razão e o fundamento de todas as coisas existirem e subsistirem. Tudo é dele, por ele e para ele. Se Jesus não existisse, não haveria vida, fé, esperança, amor, graça. Ele é a razão de tudo. Ele é a razão de todo bem existir no mundo. Número 3. Designa o início do ministério terreno de Jesus. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se despiu da sua glória. Veio ser homem igual a nós. As promessas feitas pelos pais e aos profetas estavam se cumprindo a partir da encarnação dele. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, zelando pela nossa salvação até o último dia. Cada movimento de Jesus em terra cumpria um propósito estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. 4. Ele é um Deus transcendente e imanente. Esses 2 primeiros versos das Sagradas Escrituras nos apresentam o Deus Criador, o Verbo que, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. Isto é, temos um Deus acima e além da sua criação, transcendente, e um Deus que também é imanente, está com a sua criação. A Trindade presente na criação e atuando conjuntamente na criação. Jesus nos apresentou o Pai, na oração do Pai Nosso, ainda nos ensinou a orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, Paizinho, Papai, Abba. Deus nos enviou o seu Filho, primogênito dentre os irmãos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como Jesus foi aos céus e nos enviou o Espírito Santo Consolador, a qual fomos selados para a redenção e possessão de Deus para o louvor da sua glória. Nosso Deus é Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo está fora e além da sua criação, mas está com a sua criação mediante a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por meio da ação do Espírito Santo sobre a vida do crente, sobre a vida e o coração dos homens e mulheres que se renderam de sua vida de pecado diante a cruz de Cristo, nós não estamos mais sozinhos diante todo o horror que existe no mundo, porque Deus ele reina sobre toda a história da humanidade para sempre. 5. Ele é o Deus de toda a providência. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14 e versículo de número 15 a 17 diz: E dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não
se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. O Deus a quem nós servimos é o Deus de toda a providência. Ele é o criador e mantenedor de toda a sua criação. Ele cria e sustenta tudo com a destra do seu poder. Sexto e último ponto. Ele é um Deus santo, santo e santo. O Deus a quem nós servimos não é um Deus grego. Não é como nenhum dos deuses do Olimpo, limitados e promíscuos. Nosso Deus é santo em todo o seu caráter. O Deus judaico-cristão é antipopular exatamente por isso, porque ele é santo. Ninguém tem nenhum problema com os deuses de outras religiões. Mas com o Deus dos cristãos eles têm e muitos problemas. O Deus cristão exige de seus discípulos um alto padrão de santidade, ser santo como ele é santo. O que significa isso? Renúncia. O que significa isso? Arrependimento. O que significa isso? Mudança de vida. Servir ao Deus dos deuses é se submeter à sua santidade, sem a qual não iremos vê-lo. Volto à pergunta inicial. Quem é o Deus a quem nós servimos? Quem é o Deus a qual você tem servido? Será que é o mesmo Deus que se revelou na sua palavra? É o mesmo Deus da Bíblia Sagrada? Porque muitos creem num Deus, mas que não tem nada a ver com Deus revelado na palavra de Deus, revelado nas Escrituras, revelado na Bíblia Sagrada. E esse é o maior perigo. É quando nós estamos convencidos de que servimos a um Deus vivo, a um Deus santo, a um Deus todo-poderoso, mas que não tem nada a ver com aquele revelado nas Escrituras. Eu quero orar com você hoje, para que você não somente venha conhecer esse Deus de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele, para que a sua vida mude de uma vez para sempre a partir de hoje, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu quero orar com esse, ó Deus, que está ouvindo esse programa de rádio. Ele está ouvindo esse programa de rádio porque o Senhor o colocou aí para que ele pudesse ouvir essa palavra. E a minha oração é que o teu Espírito Santo possa ir de encontro ao seu coração e fazer uma mudança extraordinária na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês por mais uma oportunidade de estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus. Se vocês quiserem falar com a gente, mandem uma mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. Repetindo, 12 99192 5941. E eu terei enorme prazer em respondê-los. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.